Livro dos Mártires, de John Foxe, capítulo 6, a história da vida do verdadeiro servo e mártir de Deus, William Tyndale. Precisamos agora entrar na história de um bom mártir de Deus, William Tyndale. Sendo ele um instrumento especial escolhido pelo Senhor, serviu como um alvião para abalar as raízes e fundações profundas do orgulho episcopado do Papa, de modo que o grande príncipe das trevas, com seus falaciosos filhotes, nutrindo uma especial malícia contra ele, não economizou nenhum meio para apanhá-lo em suas armadilhas e falsamente atraí-lo e tirar-lhe maldosamente a vida, conforme o desenrolar de sua biografia deixa aqui bem claro. William Tyndale, o ministro fiel de Cristo, nasceu nos confins do país de Gales e foi criado, desde pequeno, na Universidade de Oxford. Lá, depois de um longo processo, ele cresceu tanto no conhecimento de línguas e outras artes liberais, quanto, sobretudo, no conhecimento das Escrituras, às quais a sua mente se dedicava de modo singular. Tanto isso é verdade que, morando ele na faculdade Magdalen, dava aulas particulares a certos estudantes e colegas daquela escola sobre alguns pontos de teologia, instruindo-os no conhecimento e na verdade das Escrituras. Seu comportamento e conversa correspondiam a seus ensinamentos de tal forma que ele tinha fama de ser um homem extremamente virtuoso e de vida ilibada. Depois de muito crescer na Universidade de Oxford e avançar nos graus acadêmicos, William Tyndale sopesou sua situação e transferiu-se para Cambridge, onde também morou por um certo tempo. Já mais maduro no conhecimento da palavra de Deus, deixou aquela universidade e procurou um certo mestre Welch, um fidalgo de Gloucestershire, e empregou-se como preceptor dos filhos dele, conseguindo logo as boas graças do patrão. Como esse cavalheiro geralmente tinha um bom ordinário entre os seus comensais, para ele acorriam com frequência diversos abades, deãos, arcediagos, juntamente com vários doutores e detentores de grandes benefícios. Ali reunidos, sentados à mesa do mestre Tyndale, muitas vezes entabulavam conversas e falavam de homens eruditos como Lutero ou Erasmo. Falavam também de várias controvérsias e questões atinentes às Escrituras. Nessas ocasiões, o mestre Tyndale, um homem que tinha grande conhecimento e muita prática nas questões de Deus, não deixava de lhes mostrar com simplicidade e clareza a sua opinião. Quando eles eventualmente divergiam das opiniões de Tyndale, ele mostrava-lhes no contexto escrito e com clareza apresentava as passagens evidentes das Escrituras, refutando os erros deles e confirmando as suas palavras. Assim procedeu por um certo tempo, raciocinando e discutindo com eles diversas vezes, até que no fim eles se cansaram e deixaram transparecer contra ele um ressentimento secreto. Logo em seguida, aconteceu que alguns desses grandes doutores convidaram o mestre Welch e sua esposa para um banquete. Lá conversaram à vontade, dando voz à sua cegueira e ignorância, sem nenhuma resistência ou voz contrária. Ao voltarem para casa, mestre Welch e sua esposa mandaram chamar Tyndale e puseram-se a argumentar com ele sobre as questões comentadas pelos padres durante o banquete. Mestre Tyndale, respondendo com as Escrituras, defendeu a verdade e reprovou as falsas opiniões deles. Disse então a senhora Welch, mulher robusta e sábia, segundo relatou Tyndale. Bem, disse ela, havia lá um doutor que podia despender 100 libras, outro 200, outro 300, e então o senhor acha que nós deveríamos acreditar primeiro no Senhor e depois neles? Mestre Tyndale não lhe deu resposta. Em seguida, percebendo que não valia a pena, pouco falou sobre aquelas questões.
Naquela época, ele trabalhava na tradução de um livro intitulado Enchiridion Militis Christiani, que deu ao seu patrão e à sua esposa. Depois que eles o leram com muita atenção, os sábios prelados já não eram convidados para a casa deles com frequência, e quando compareciam, não mostravam o mesmo prazer e tranquilidade de outros tempos. Percebendo eles a situação e supondo que a causa da mudança era Mestre Tyndale, contiveram-se e, por fim, se abstiveram completamente e nunca mais compareceram. À medida que isso foi crescendo, os padres da região se reuniram e começaram a dar voz ao seu ressentimento contra Tyndale, atacando-os nas cervejarias e outros lugares, confirmando que as palavras dele eram heréticas. Em segredo, acusaram-no perante o chanceler e outros oficiais do bispo. Pouco tempo depois, houve uma reunião convocada pelo chanceler do bispo. Os padres foram avisados para comparecer. Também foi solicitada a presença do mestre Tyndale. Não sabemos se ele teve algum mau presságio por causa das ameaças ou se lhe foi dado a conhecer que eles moveriam acusações contra ele. Mas é certo que, conforme a sua própria declaração, ele achou que podia haver acusações secretas. Por isso, durante o percurso até o local do encontro, em seu coração bradava a Deus, pedindo coragem para permanecer firme na verdade de sua palavra. Aleluia! Por ocasião do seu comparecimento perante o chanceler, este o ameaçou com rigor, insultando-o e tratando-o como se ele fosse um cachorro, e o acusou de muitas coisas que ninguém soube demonstrar, apesar de estarem presentes todos os padres da região. Assim, Mestre Tyndale, escapando das mãos deles, voltou novamente para a casa do seu patrão. Morava nas redondezas um certo doutor que fora chanceler de um bispo que em outra época fora um conhecido do mestre Tyndale, de quem ele gostava muito. Para ele dirigiu-se Tyndale e revelou-lhe o que pensava a respeito de várias questões da Escritura, uma vez que com ele ousava abrir o seu coração. Disse-lhe o doutor: "Você sabia que o Papa é o próprio anticristo de quem falaram as Escrituras? Mas cuidado com o que você diz, pois se perceberem que você tem formado esta opinião, o fato vai lhe custar a vida." Não muito tempo depois, Mestre Tyndale estava por acaso na companhia de um certo teólogo. Conversando e discutindo com ele, Tyndale mencionou a questão do anticristo. O grande doutor explodiu dizendo a seguinte blasfêmia: "Melhor seria para nós não ter as leis de Deus do que não ter as leis do Papa." Ouvindo aquilo, Mestre Tyndale, cheio de zelo divino e não tolerando tais palavras blasfemas, replicou: "Eu desafio o Papa e todas as suas leis." E acrescentou que se Deus lhe desse vida, dentro de uns poucos anos, ele faria um menino que ara a terra ter mais conhecimento sobre as Escrituras do que ele. O ressentimento aos padres contra Tyndale foi crescendo cada vez mais. Eles não paravam de ladrar e ralhar, fazendo-lhe graves acusações e taxando-o de herege. Diante de tantos ataques e aborrecimentos, ele sentiu-se obrigado a deixar aquela região e procurar outras paragens. Foi então falar com Mestre Welch e, por iniciativa própria, pediu-lhes permissão para ir embora, dizendo: "Meu senhor, eu estou consciente de que não me deixarão permanecer nesta região por muito tempo. Nem o senhor, mesmo querendo, poderá me manter por aqui sem que eu caia nas mãos do poder espiritual. Só Deus sabe que problema teria o senhor por me dar cobertura. E isso me magoaria muito." Em suma, Mestre Tyndale, contando com a boa vontade do seu patrão, foi embora e logo compareceu em Londres, onde pregou durante certo tempo, como fizera no interior. Lembrando-se de Cuthbert Tunstall, na época bispo de Londres, especialmente
da grande recomendação de Erasmo, que em suas anotações tanto exalta o referido Tunstall por sua erudição, Tyndale pôs na cabeça que, se conseguisse trabalhar para esse homem, dar-se-ia por feliz, apresentando-se a Sir Henry Guilford, o mordomo do rei, trazendo consigo um discurso Isócrates, por ele traduzido do grego para o inglês, pediu-lhe que o recomendasse ao bispo de Londres, o que foi feito. Pediu-lhe também para escrever uma carta ao bispo e acompanhá-lo até sua excelência. O mordomo o atendeu e Tyndale escreveu a carta e a entregou a um dos servos do bispo chamado William, a quem conhecia de longa data. Mas Deus, que secretamente determina o curso dos acontecimentos, viu que isso não era o melhor para os objetivos de Tyndale e não resultaria em benefício de sua igreja. Por isso não lhe permitiu que ele encontrasse muita ajuda da parte do bispo, que lhe deu a seguinte resposta: sua casa estava cheia, tinha mais gente a seu serviço do que julgava conveniente. Aconselhou-o a procurar em outras partes de Londres, onde, disse ele, não lhe haveria de faltar trabalho. Diante da recusa do bispo, Tyndale procurou Humphrey Monmouth, um vereador de Londres, e lhe implorou ajuda. Este imediatamente o abrigou em casa, onde, como disse Monmouth, Tyndale levava a vida de um bom sacerdote, estudando dia e noite. Por decisão própria, ingeria apenas carne ensopada e não bebia mais que uma cerveja pequena. Nunca foi visto vestindo roupas delicadas durante todo o tempo em que ficou naquela casa. E assim, Mestre Tyndale permaneceu em Londres por quase um ano, observando em silêncio o caminho do mundo, especialmente o comportamento dos pregadores, o modo como se pavoneavam e estabeleciam suas autoridades, contemplando também a pomba dos prelados juntamente com outras coisas que muito lhe desagradavam. De modo que ele entendeu não só que não havia lugar para lhe traduzir o Novo Testamento na residência do bispo, mas também que não havia onde fazê-lo em toda a Inglaterra. Portanto, recebendo Tyndale, graças à providência divina, alguma ajuda que lhe foi prestada por Humphrey Monmouth em alguns outros homens generosos, despediu-se do reino e partiu para a Alemanha, onde, inflamado de carinho e zelo pelo país, não recusou nenhum trabalho ou esforço para, de todas as maneiras possíveis, conduzir os seus irmãos e compatriotas da Inglaterra ao mesmo gosto e entendimento da santa palavra de Deus e da verdade com que o Senhor o revestira a ele. Consequentemente, ponderando consigo mesmo e com John Frith, Tyndale julgou não haver melhor caminho para isso do que traduzir as Escrituras para a linguagem vulgar, a fim de que o pobre povo pudesse ler e ver a pura e simples palavra de Deus. Ele percebeu que não era possível conduzir os leigos a qualquer verdade, a menos que as Escrituras fossem colocadas diante dos seus olhos de forma clara, em sua língua materna, para que eles pudessem ver o significado do texto. Caso contrário, qualquer verdade que se lhe ensinasse, os inimigos da verdade a apagariam, seja com seus raciocínios sofistas e tradições, por eles criadas sem fundamento algum nas Escrituras, seja fazendo malabarismo com os textos, expondo de modo que impossibilitasse a eles a compreensão, caso se quisesse discernir seu sentido exato. Mestre Tyndale considerava que a causa de todo o mal no seio da igreja provinha unicamente, ou quase, do fato de as Escrituras não serem expostas aos olhos do povo. Os atos abomináveis e as idolatrias fomentadas pelo clero farisaico não podiam ser detectadas. Portanto, todo o trabalho e esforço era para ocultar a Bíblia, a fim de que não fosse sequer lida, ou, caso o fosse, a fim de obscurecer-lhe o sentido exato com a névoa de seus sofismas, enredando assim os que os censuravam ou desprezavam suas abominações. Distorcendo a Escritura para os seus objetivos contrários ao sentido do texto, eles de tal forma confundiam o povo leigo e iletrado que você sentia no seu coração e tinha certeza de que tudo que diziam era falso. E mesmo assim, você não conseguia resolver as sutilezas
de seus enigmas. Por essas e outras considerações, o bom homem sentiu-se estimulado por Deus a traduzir a Escritura para sua língua materna em benefício do povo simples do seu país. Começou primeiro pelo Novo Testamento, que foi impresso e publicado por volta de 1529, depois de Cristo. Cuthbert Tunstall, bispo de Londres, e Sir Thomas More, sentindo-se profundamente ofendidos, buscaram meios para destruir aquela tradução, que eles chamaram de falsa e errônea. Aconteceu que um certo Augustine Packington, um comerciante de tecidos, estava então em Antuérpia, onde se encontrava o bispo. Esse homem protegia Tyndale, mas ao bispo deu a entender o contrário. Querendo então o bispo realizar o seu intento, comentou como ele gostaria de comprar os Novos Testamentos de Tyndale. Ouvindo isso, disse Packington: Excelência, neste caso eu posso fazer mais do que a maioria dos comerciantes aqui presentes, se for do seu agrado, pois eu conheço os holandeses e os estrangeiros que o compraram de Tyndale e os têm para vender. Portanto, se isso for do agrado de Sua Excelência, eu preciso desembolsar dinheiro por eles. Caso contrário, não posso adquiri-los, mas eu lhe garanto que terá cada exemplar que foi impresso e ainda não foi vendido. O bispo, julgando que tinha Deus na palma da mão, disse: Faça sua busca, caro mestre Packington. Compre-os para mim, pois desejo queimá-los e destruí-los diante da cruz da Catedral de Paulo. Esse Augustine Packington foi procurar William Tyndale e contou-lhe toda a história. E assim, por um acordo feito entre eles, o bispo de Londres ficou com os livros, Packington com os agradecimentos e Tyndale com o dinheiro. Depois do ocorrido, Tyndale conseguiu novamente o mesmo texto do Novo Testamento, corrigiu novamente o mesmo texto do Novo Testamento e mandou fazer novas impressões, de modo que chegaram à Inglaterra exemplares em número triplicados. Quando o bispo percebeu o fato, mandou chamar Packington e lhe disse: Como se explica isso? O senhor me prometeu que os compraria a todos. Respondeu-lhe então Packington: Sem dúvida, eu comprei todos os que podiam comprar, mas parece que depois eles imprimiram mais. Acho que o problema nunca será resolvido enquanto houver tipos e impressoras. Portanto, o melhor seria comprar também as impressoras. Assim, Vossa Excelência teria certeza. Diante dessa resposta, o bispo sorriu e o caso foi encerrado. Pouco tempo depois, aconteceu que George Constantine foi preso por Sir Thomas More, então chanceler da Inglaterra, sob suspeita de certas heresias. Mestre More interrogou, dizendo: Constantine, gostaria que fosse sincero comigo numa questão que vou lhe fazer, e prometo lhe beneficiá-lo em outras coisas de que o senhor é acusado. Vivem além-mar Tyndale, Joy e muitos outros seus. Sei que não podem viver sem receber ajuda. Há alguém que os ajuda com dinheiro, e o senhor, sendo um do grupo, tem a sua parte no caso. Portanto, diga-me, quem são os que ajudam com o dinheiro? Meu senhor, respondeu Constantine, vou lhe dizer-lhe que na verdade foi o bispo de Londres que nos ajudou, pois ele nos deu uma grande soma de dinheiro ao comprar os exemplares do Novo Testamento para queimá-los. Essa foi e continua sendo a única ajuda que nos deu conforto. Ora, por minha fé, disse More, penso exatamente o mesmo, e foi o que eu disse aos bispos antes de ele pôr o plano em prática. Depois disso, Mestre Tyndale assumiu a tarefa de traduzir o Velho Testamento. Terminou os cinco livros de Moisés com prólogos cheios de erudição e piedade, dignos da leitura e releitura de todo bom cristão. Esses livros foram enviados para a Inglaterra. Não é possível dizer que porta de luz eles abriram diante dos olhos de toda a nação inglesa, antes fechados nas trevas. Ao deixar o reino da Inglaterra, Tyndale foi primeiro para a Alemanha,
onde consultou Lutero e outros eruditos. Depois de um certo tempo lá, desceu para a Holanda e morou sobretudo na cidade de Antuérpia. Os piedosos livros de Tyndale, especialmente a sua tradução do Novo Testamento, começaram a chegar às mãos dos leitores e a se disseminar no exterior, trazendo grande e singular vantagem às pessoas piedosas. Mas os ímpios, invejando e desdenhando o fato de que as pessoas se tornassem mais sábias que eles e temendo que pelos raios brilhantes da verdade suas obras ocultas pudessem ser detectadas, começaram a se mexer com muito barulho. Depois de terminar a tradução do Deuteronômio, pensando em imprimi-lo em Hamburgo, Tyndale para lá zarpou. Na costa da Holanda sofreu um naufrágio, no qual perdeu todos os seus livros, escritos, cópias, seu dinheiro e tempo, e assim foi obrigado a começar tudo de novo. Tomou um outro navio para Hamburgo, onde, a seu pedido, mestre Coverdale estava à sua espera e o ajudou a traduzir por inteiro 5 livros de Moisés, trabalhando da Páscoa até dezembro na casa de uma venerável viúva, a senhora Margaret Van Emerson, no ano de 1529 depois de Cristo. Uma violenta epidemia de febre graçava então na cidade. Assim, depois de ali resolver os seus problemas, ele voltou para Antuérpia. Quando Deus quis que o Novo Testamento na língua vulgar fosse publicado, Tyndale, o seu tradutor, acrescentou ao final do texto uma carta na qual expressava seu desejo de que os eruditos fizessem correções se encontrassem algo de errado. Portanto, se tivesse havido alguma falha digna de correção, teria sido uma atitude de cortesia e gentileza da parte dos homens dotados de conhecimento e discernimento de terem mostrado a sua erudição no assunto, corrigindo o que fosse necessário. Mas o clero, não querendo que o livro prosperasse, pôs-se a gritar contra ele, dizendo que continha 1000 heresias e que não devia ser corrigido, mas sim totalmente eliminado. Alguns disseram que não era possível traduzir as escrituras para o inglês, outros que não era legítimo que o povo se as lesse na sua língua materna, outros que transformaria a todos em hereges, e a fim de atrair os poderes temporais para os seus objetivos, disseram que o texto traduzido faria o povo rebelar-se contra o rei. Tudo isso Tyndale declara em seu prólogo ao primeiro livro de Moisés, em que mostra também o grande esforço que fizeram ao examinar aquela tradução, comparando-a com as suas imaginações pessoais. Com menos trabalho, supõe ele, eles teriam traduzido grande parte da Bíblia. Mostra, além disso, que eles examinaram minuciosamente cada título, cada ponto, de tal modo e com tanto cuidado que não houve um único i no texto em que faltasse um pingo, que eles não o notassem e apontassem a um povo ignorante como heresia. Tão grandes eram na época os perversos recursos do clero inglês, cujos membros deveriam ter sido os guias de luz para o povo, destinados a afastar as pessoas do conhecimento da Escritura que eles mesmos não queriam traduzir nem aceitavam que outros o fizessem. Sua intenção, conforme diz Tyndale, era a de manter o mundo nas trevas para poder dominar as consciências do povo pela vã superstição e a falsa doutrina para satisfazer a sua ambição e cobiça insaciável e para exaltar a própria honra acima do rei e do imperador. Os bispos e prelados não tiveram descanso algum até conseguirem apoio do rei à sua causa. Assim, providenciou-se uma proclamação apressada, expedida sob os auspícios da autoridade pública, determinando que o Novo Testamento da tradução de Tyndale era proibido. O fato aconteceu por volta de 1537 d.C. Não satisfeitos com isso, foram ainda mais longe para prendê-lo em suas redes e tirar-lhe a vida. Como isso aconteceu, é o que falta mostrar. Nos registros de Londres, aparentemente, claramente como foi que os bispos e Sir Thomas More, obrigando-o a comparecer perante eles quem tivesse
estado em Antuérpia, atentamente investigavam e examinavam tudo o que se referia a Tyndale, onde e com quem ele se hospedava, qual o endereço de sua casa, qual a sua estatura, com que roupas se vestia, de que recursos ele dispunha. Depois de diligentemente investigar tudo isso, eles começaram a realizar suas proezas. Na Holanda, William Tyndale morou em Antuérpia, quando já passara 1 ano na casa de um certo Thomas Poyntz, que dirigia um estabelecimento para comerciantes ingleses. Lá encontrou-se com Henry Philips, um cidadão precedente da Inglaterra, cujo pai era freguês de Poole. Henry Philips era um sujeito elegante, como se fosse um fidalgo, e tinha consigo um servo, mas ninguém sabia de onde ele vinha ou por que razões lá se encontrava. Mestre Tyndale era com frequência convidado a almoçar e jantar com os comerciantes. Foi assim que conheceu Henry Philips, e num curto espaço de tempo passou a depositar nele muita confiança. Trouxe-o para sua residência na casa de Thomas Poyntz. Almoçou e jantou com ele 1 ou 2 vezes, criando-se entre os dois uma tal amizade que, por intermédio de Tyndale, Henry Philips passou a morar no estabelecimento de Poyntz. Além disso, Tyndale mostrou-lhe seus livros e outros segredos de seus estudos, pois na época não desconfiava nada desse traidor. Mas Poyntz, não confiando muito no sujeito, perguntou a Mestre Tyndale como conhecera Philips. Mestre Tyndale respondeu que se tratava de um homem honesto, elegante e erudito, que levava uma vida muito decente. Diante de toda essa aprovação, Poyntz se calou, julgando que Tyndale o conhecera por intermédio de algum amigo. Certa ocasião, depois de passar 3 ou 4 dias na cidade, Philips convidou para dar um passeio com ele pelas ruas e lhe mostrar as mercadorias de Antuérpia. Durante a caminhada, Poyntz ficou sabendo de diversos casos e de alguns assuntos do rei, mas isso ainda não o fez desconfiar de nada. Porém, com o passar do tempo, percebeu que a intenção de Philips era sondar se ele, Poyntz, por dinheiro, poderia ajudá-lo em seu intento. Percebeu que Philips era endinheirado e que queria que Poyntz soubesse disso. De fato, em ocasiões anteriores, pedira a sua ajuda em vários casos, e tudo o que ele mencionava tinha de ser da melhor qualidade. Pois dizia ele, eu tenho bastante dinheiro. Philips partiu de Antuérpia para o Tribunal de Bruxelas, que fica a uma distância de 24 milhas inglesas. Philips partiu de Antuérpia para o Tribunal de Bruxelas, que fica a uma distância de 24 milhas inglesas. De lá voltou trazendo o procurador-geral, que é o advogado do imperador, e mais alguns oficiais. 2 ou 3 dias mais tarde, Poyntz foi para a cidade de Barrois, que fica a 18 milhas inglesas de Antuérpia. Lá ficou resolvendo seus negócios pelo espaço de 1 mês ou 6 semanas. Durante sua ausência, Henry Philips voltou para Antuérpia e para sua casa. Foi entrando e perguntando à mulher de Poyntz se Mestre Tyndale estava ali. Depois tornou a sair e postou os oficiais que o trouxera consigo de Bruxelas na rua, junto à porta da casa. Por volta do meio-dia, retornou e foi ter com Tyndale e pediu-lhe 40 shillings emprestados, pois disse ele, perdi minha bolsa esta manhã vindo para cá, entre Antuérpia e Mechlin. Assim, Mestre Tyndale deu-lhe o dinheiro, coisa que era fácil conseguir dele quando o tinha, simples e inexperiente como ele era nas vis sutilezas deste mundo. Disse então Philips, Mestre Tyndale, hoje o senhor será meu convidado. Não, respondeu o Mestre Tyndale, hoje vou sair para almoçar e o senhor virá comigo e será bem-vindo. Na hora do almoço, Mestre Tyndale saiu com Philips. Na saída da casa de Poyntz havia um longo corredor tão estreito que 2 pessoas não podiam caminhar lado a lado. Mestre Tyndale queria que Philips fosse à sua frente, mas este de modo algum quis aceitar a procedência. Fez Tyndale caminhar diante dele, fingindo assim grande bondade. Mestre Tyndale, que não tinha alta estatura, foi à frente, seguido pelo alto e elegante Philips.
Este havia postado guardas sentados em bancos dos 2 lados da porta para que vigiassem a entrada. Phillips apontou com o dedo por sobre a cabeça de Mestre Tyndall, indicando aos guardas que ele era a pessoa que deviam prender. Mais tarde, depois de deixá-lo na prisão, os oficiais contaram a Points que se comoveram diante da simplicidade do prisioneiro. Eles o trouxeram para o advogado do imperador, onde jantou. Depois o procurador-geral veio à casa de Points e apreendeu tudo o que era de Mestre Tyndall, livros e objetos. Tyndall foi levado ao castelo de Fulford, a 18 milhas inglesas de Antuérpia. Imediatamente após a prisão, graças à cooperação dos mercadores ingleses, cartas foram enviadas ao Tribunal de Bruxelas em defesa de Tyndall. Também, logo em seguida, cartas foram endereçadas da Inglaterra ao Conselho de Bruxelas e enviadas para Antuérpia por meio dos especuladores do comércio, com o pedido de que fossem entregues aos destinatários com urgência. Os comerciantes que na época lá se encontravam foram convocados, reuniram-se e pediram que Points se encarregasse pessoalmente de entregar as cartas em defesa de Mestre Tyndall ao Lord de Barrois e a outros. Points soube que o Lord de Barrois, naquela ocasião, não se encontrava em Bruxelas, então saiu no dia seguinte à sua procura e o encontrou em Econ, onde lhe entregou as cartas. O Lord de Barrois recebeu-as e leu-as sem lhes dar uma resposta direta, mas de certa forma, levantando uma objeção, disse que alguns de seus compatriotas haviam sido queimados na Inglaterra não muito tempo antes, como de fato acontecera com alguns anabatistas em Smithfield. Disse-lhe então Points: seja como for, independentemente do crime deles, se Vossa Senhoria ou algum outro nobre tivesse pedido por escrito a sua libertação, eu acho que ela não teria sido negada. Bem, disse ele, agora não tenho tempo para escrever, pois a princesa está pronta para viajar. Respondeu-lhe então Points: se for do agrado de Vossa Senhoria, irei à sua procura na próxima parada para alimentar os cavalos em Mare Street. Se fizer isso, disse o Lord, decidirei ao longo do caminho sobre o que devo escrever. Assim Points o seguiu de Econ até Mare Street, que distam entre si 15 milhas inglesas. Lá recebeu de Lord as cartas, uma para o conselho, outra para a companhia dos especuladores do comércio e mais outra para Lord Cromwell da Inglaterra. De lá, Points viajou para Bruxelas, onde entregou ao conselho as cartas da Inglaterra juntamente com as do Lord Barrois. Logo recebeu a sua resposta para a Inglaterra e a trouxe para comerciantes ingleses da Antuérpia. Estes pediram que ele fosse com eles para a Inglaterra, desejando muito tirar Mestre Tyndall da prisão. Points não poupou sacrifícios nem tempo que deveria dedicar aos seus negócios, zelosamente viajou com as cartas e entregou ao conselho. Pediram-lhe que aguardasse até receber outras cartas. Um mês depois, recebidas as cartas, ele voltou e as entregou ao conselho do imperador em Bruxelas e ficou aguardando as respostas. Phillips, que lá estava, acompanhou o processo contra Mestre Tyndall, ouvindo dizer que ele seria entregue a Points e temendo não poder conseguir os objetivos dele, não viu outra saída senão acusar Points, dizendo que se tratava de um residente da Antuérpia, um defensor de Tyndall, partilhando da mesma opinião. Disse que todo o trabalho para libertar Mestre Tyndall era obra e empenho pessoal dele e de mais ninguém. Assim, Points foi posto sob a guarda de 2 Belleguins. Mestre Tyndall continuava preso. Ofereceram-lhe um advogado e um procurador. Ele recusou-os, dizendo que faria sua própria defesa. De tal modo, pregara ele aos guardas encarregado de suas custódias e àqueles que vinham conversar com ele no castelo, que lhe diziam que se esse não era um bom cristão, que dele diziam que se esse não era um bom cristão, eles não sabiam quem poderia ser considerado como tal. No fim, depois de muitos arrazoados, quando
Razão alguma já não servia para nada, embora, sem merecer a morte, ele foi condenado em virtude de um decreto do imperador publicado na Assembleia de Augsburg. Trazido para o local da execução, foi amarrado à estaca, estrangulado pelo carrasco e em seguida consumido pelo fogo na cidade de Vilfort em 1539 d.C. Gritando na fogueira com fervoso zelor, alto e bom som: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Tal foi o poder de sua doutrina e a sinceridade da sua vida, que durante o tempo de seu encarceramento, que durou 1 ano e meio, ele converteu, segundo dizem, seu guarda, a filha do guarda e a outros da mesma família. No que tange a sua tradução do Novo Testamento, motivado pelas numerosas censuras de seus inimigos, alegando que o texto estava cheio de heresias, escreveu ele a John Frith o seguinte: peço a Deus que registre para o dia em que deveremos comparecer perante o Senhor Jesus, que eu nunca alterei uma sílaba da palavra de Deus contra a minha consciência. Tampouco faria hoje, nem para ter em troca tudo o que existe na terra, seja honra, prazer ou riqueza. Confira o próximo capítulo, a história do Dr. Martinho Lutero, com a descrição de sua vida e doutrina.